Converte Rádio e TV Web apresenta Programa Restaurando a Família, com o pastor Adalton Borel, um programa da igreja na obra da restauração. Ok, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero orar por você, mas antes eu quero deixar um texto bíblico para a nossa reflexão, que está em Gênesis no capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes que estão conectados no nosso programa, o programa Restaurando a Família, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 às 10 horas, na locução e apresentação do pastor Adalton Borel, uma produção das igrejas na obra da restauração, localizada na rua 38, número 310, loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, em Aracaju. E as nossas reuniões, elas acontecem às terças-feiras, às quintas e aos domingos. Às terças-feiras nós temos às 18 horas, círculo de oração, às 19 horas, ensino da palavra. Às quintas-feiras, 19h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o culto evangelístico. E aos domingos, às 9 da manhã, temos a Academia da Bíblia, o estudo da palavra. E às 18 horas, louvor e adoração para engrandecimento do nome do nosso Deus. Eu quero orar com você. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de teu amado e glorioso Filho Jesus, em tua presença, Senhor, nos encontramos para, Senhor, falar da tua palavra, divulgar o evangelho do reino em cumprimento à ordem de teu Filho Jesus Cristo, quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pai, em nome de Jesus, que este evangelho venha alcançar vidas, ó Deus, através das ondas e dos vídeos, das imagens desta emissora. Estende as tuas mãos, Senhor, fazendo notório e conhecido as tuas obras entre os homens, para que a vinda de teu Filho Jesus Cristo seja apressada, a fim de que levar os teus filhos para o lar eterno. Te louvamos, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus criou a família visando proteger e fortalecer cada membro da família. Logo, uma família unida e guiada por Deus é uma grande bênção. Deus abençoa a família, especialmente daquele quem é fiel a Ele, que guarda os seus princípios, que segue as suas normas. Crescer em família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais ensinam os filhos sobre Deus e os filhos honram os pais, dão a devida honra, porque eles estão sendo ensinados de acordo com os princípios bíblicos. Então, a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. E considerando que o nosso programa trata sobre a família, hoje nós abordaremos sobre a solução de conflitos entre gerações. Mas antes de abordarmos sobre esse assunto, nós queremos agradecer a todos os ouvintes, todos os amigos que estão sintonizados, porque este programa e toda a programação da Converte Rádio TV Web só pode ter prosseguimento com você aí do outro lado, clicando, curtindo, compartilhando, comentando a programação, dando feedback. Nós precisamos saber o que você acha do programa, o que você sente, não só deste, mas de toda a programação da Converte, porque esta é a melhor forma de se avaliar o nosso trabalho, porque é o trabalho do pastor Jorge, o trabalho da irmã Elisa Simões, de todos os apresentadores que estão envolvidos nessa missão de levar o evangelho do reino além fronteiras. Então, dê seu feedback,
tá? Comente o programa, mas também comente o aparato que se usa por trás dessa transmissão, em relação à qualidade, em relação ao áudio, ao vídeo, à imagem. Manda para a gente, né, pastor Jorge? É importante que você faça isso, porque nós estamos melhorando, mas poderemos melhorar muito mais para que chegue ao seu alcance com qualidade e perfeição. É essa a finalidade da vida do crente. O crente, ele vive em santificação, ele vive sempre em busca de melhoria, ele não pode estagnar, ele não pode parar, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre os conflitos entre gerações, mas antes nós temos uma melodia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meditando no seu grande amor, eu não consigo compreender. Criaste o mundo, ó meu Senhor, e tudo que nele há. Fizeste os céus, a terra e o mar. Nos deste a vida, ó meu Senhor, que grande amor. Pensando nisto, eu não consigo entender. Meu Deus, olhando o infinito, eu fico a meditar. Nuvens passando, o sol brilhando, a brisa a soprar, as belas flores e as ondas do mar. Meu Deus, chegando a noite, eu começo a refletir. As estrelas a brilhar, a lua a iluminar. Agradecida, eu começo a orar. Quem poderia, ó meu Senhor, tais obras fazer? Só do Senhor, pelo seu poder. De volta com o seu programa Restaurando a Família. Queridos, como eu disse, hoje nós falaremos sobre a solução de conflitos entre gerações. E a base bíblica está lá em Romanos, no capítulo 12, dos versos 9 ao 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na presença do Senhor, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança,
eu recompensarei, diz o Senhor. Então, na família é possível existir uma convivência pacífica e agradável entre diferentes gerações, quando nós conseguimos refletir sobre os valores da família e nós conseguimos também seguir os princípios para resolver os conflitos. E que valores são estes e que princípios são estes? É disso que vamos tratar nesta manhã. Mas há quem diga que a família é um lugar onde se criam doenças psíquicas e psicossomáticas. Ela é a primeira rede de apoio que preserva de adoecer em consequência de uma crise. Embora exista a probabilidade de ter doenças psíquicas e psicossomáticas, a família pode muito bem, tendo crença em determinados valores e determinados princípios, que ela vai então tratar daqueles problemas que são inerentes a grupos de pessoas. Onde existem grupos de pessoas, isso em todo lugar, não é só na família. É a família, é a igreja, é o trabalho, assim, os órgãos públicos, quer sejam os órgãos públicos, quer sejam as empresas privadas, existem N problemas. Nos últimos dias, as empresas elas têm se preocupado mais com a vida das pessoas. E as pessoas elas têm enfrentado problemas, porque elas levam os problemas de casa para o seu trabalho, e é natural, quando você contrata o funcionário, você está contratando a pessoa dele, junto com, se casado, está contratando também a esposa, se tem filhos, está contratando os filhos, os pais consequentemente estão juntos, sogros e sogras, enfim, você está levando toda a família dele para dentro da sua repartição, para dentro da sua empresa, que é o que nós chamamos da pessoa em si, o comportamento psicológico da pessoa, ele leva tudo isso para dentro do órgão. E os problemas, consequentemente, vão juntos. Na família é da mesma forma. Cada geração ela tem a sua maneira de agir, de sentir, de pensar e decidir. E isso não é diferente na família. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, os filhos querem outra, a nora quer outra, o genro, os netos, enfim, todos estão imbuídos em manter a sua própria vontade no auge de todos os acontecimentos. Aí então surgem os conflitos. As gerações se referem exatamente às idades de cada uma das pessoas. Entende-se por geração o quê? Um conjunto de indivíduos nascidos na mesma época. Então, quem está naquela mesma faixa etária, está vivendo a fase daquela geração. E eles terão, consequentemente, costumes diferenciados da geração anterior e até mesmo da que virá posteriormente. O espaço de tempo de uma geração é aproximadamente de 25 anos. Vai de uma geração a outra, segundo o dicionário de Aurélio. Em uma família estão presentes então várias gerações: avós, pais, filhos, netos, e quanto maior o número de membros de pessoas na família, maior também a quantidade de gerações e maior o número de conflitos. Então significa dizer que a presença de variados pensamentos, conceitos e valores estarão ali constantemente naquele lar. O que vai produzir o quê? Competição, conflitos e inveja. É muito comum os mais idosos dizerem: no meu tempo eu não tinha essa facilidade, essas regalias que os jovens têm agora, isso não existia. Eu fui criado totalmente de um jeito diferente. Vez ou outra você ouve isso dentro de casa. E isso é o quê? Um princípio de um conflito. Quando o mais idoso diz isso, ele está confessando um desejo não satisfeito enquanto jovem era. Um privilégio que ele não pôde obter e hoje ele vê com mais facilidade os seus netos, por exemplo, cumprindo ou recebendo com muita facilidade. Isso gera um conflito.
Então perguntamos, não é justamente este o sentimento e a atitude que as pessoas mais querem esconder das outras? O marido, por exemplo, com uma grave enfermidade, ele poderá ter inveja da sua esposa porque ela está com saúde, trabalha e tem uma vida normal enquanto ele fica em casa isolado. E vice-versa. A esposa também, acometida de uma enfermidade, poderá ficar em casa aborrecida porque o marido vai trabalhar enquanto que ela fica em casa presa ali nas quatro paredes. Isto é um conflito. Como lidar com isto? É difícil, muito difícil, porque envolve vontades, querer, direitos e deveres diferenciados, entendimentos diferenciados. Tá? Como lidar com tais situações? É necessário que, para saibamos lidar com isso, precisamos compreender, de fato, dois aspectos importantes: os valores da família e como resolver os conflitos entre gerações. Ok? Os valores. O que seriam os valores? O valor é algo desejável, algo útil, algo que tenha, eu já falei aqui sobre coisas e pessoas, né? Então, que é algo que tenha utilidade para a sua vida. Você não pode passar sem aquilo. As pessoas sempre valorizam aquilo que elas necessitam, ou que desejam, ou consideram interessante para si. Mas nos dias atuais, as pessoas não estão mais com esta visão. Nem sempre é necessário, nem sempre é interessante, mas é apenas um desejo porque ela quer ter e passa por cima de tudo para ter. Por causa disso, nós temos preferências, nós temos as nossas escolhas, e escolher, presume-se, quando eu digo que eu escolhi, eu estou me referindo que aquilo que eu escolhi é o que tem de maior valor para mim, para a minha vida e para aqueles que estão à minha volta. É uma escolha ímpar, extremamente valiosa. Existem objetos valiosos e atos humanos também valiosos. Por exemplo, uma árvore que filtra, que ela faz a fotossíntese, ela filtra o gás carbônico e libera o oxigênio. É interessante? É valiosíssimo. Nós precisamos ter muita área verde. Por quê? Nós precisamos de oxigênio. Uma porção de terra, como é interessante que as pessoas cultivem a terra com sabedoria, com entendimento. Um veículo, você precisa de um veículo. A pessoa chega em casa, você vai para o trabalho, retorna através do seu transporte, chega em casa cansado, aí lá está aquele sofá te esperando. É valioso, é interessante. Mas existem lugares, existem países onde esse tipo de conforto não se conta. O importante para ele é chegar e sentar no chão em uma almofada. Para ele aquilo é importante. Já você não valoriza isso. Nossa cultura ocidental é o sofá. Tem que ter o sofá, tem que ter a cadeira, a mesa bacana. Já outros se alimentam no chão, sentado, tranquilos, no tapete, com o prato na mão, Outros sem talheres, com as mãos mesmo, outros com palitos. Cada um tem gosto diferente. São as culturas, Mas imagine você convivendo no mesmo lar com diversas culturas, com diversas gerações. O que vai acontecer? Vão acontecer os conflitos. Então, um computador, uma obra de arte, um livro, um tapete, um móvel da casa, as roupas, são coisas valiosas, objetos valiosos. Mas e os atos humanos valiosos? Por exemplo, a moral, um ato jurídico, cívico, econômico, a honestidade, o caráter da pessoa, e isto são atos humanos que produzem valor àqueles que estão à sua volta. É muito gostoso quando alguém te encontra e diz: fulano, eu te admiro pelo que você é, pelo que você faz. Eu não tenho coragem de ser o que você é, eu não tenho força para ser o que você é, mas eu te admiro, eu te dou nota 10, não posso dar mais porque o limite é esse. Alguns dizem que 1000, mas 1000 é sinônimo de 10 em relação de nota. Pois bem, é importante você receber esses elogios,
Mas por quê? Porque você plantou e agora você está colhendo os frutos. Agora fica a dica: não deixe que isto entre em seu coração para fazê-lo engrandecido, porque grande só o nosso Deus eterno e supremo. Os valores, de modo geral, eles podem ser positivos, negativos ou neutros. Quando é que os valores são neutros? Por exemplo, qual pé eu devo calçar primeiro, o direito ou o esquerdo? Isso é um valor neutro. Hoje pela manhã, às vezes eu fico brincando, que pé eu vou calçar a meia, esquerdo ou direito? Então, para um não ficar com raiva do outro, o que eu faço? Um dia eu calço direito, outro dia eu calço esquerdo. E às vezes eu brinco com eles dois, eu inverto, não digo nem qual que eu vou fazer. Entendeu? Porque isso é um valor que não tem, é neutro, não tem necessidade, não vai contribuir em nada. Mas e um valor negativo? O valor negativo você está vendo aí na televisão: corrupção, desonestidade, violência, preconceito, seja ele racial, seja ele religioso, todo e qualquer preconceito, tá? A violência está aí. Gente, o Rio de Janeiro, as empresas não querem mais levar suas cargas para dentro do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? O Rio de Janeiro vai ficar desabastecido por causa da violência. As autoridades não fazem nada. E o pior, a violência está se alastrando o país afora. Ao que parece, querem ver realmente esse país de cabeça para baixo. É bíblico. Depois vão apontar um salvador humano. Aqui está o salvador humano e vai resolver todos os problemas da humanidade. Mentira, engano. O Senhor é quem edifica a casa. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Quais são os valores positivos? Os valores positivos, que eles são aqueles que estão alinhados aos princípios bíblicos. Todo valor positivo que for trazido para você, classificado como positivo, ele deve estar obrigatoriamente alinhado com os princípios bíblicos, tá? Isso do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material também, porque a palavra de Deus rege tanto a vida material quanto espiritual. Principais tipos de valores: eles são extrínsecos ou instrumental, que é algo que tem valor por causa dos efeitos que ele produz e não por causa daquilo que é em si mesmo. Você tem uma casa confortável, aquele valor, o valor daquele bem, o efeito que ele produz em te dar conforto. Se você está na sua casa confortável, diferentemente daquele morador de rua, daqueles moradores de ruas em São Paulo que estão morrendo de frio, que conforto eles têm? Mas olha para você, você está em um lar, você tem direito de todas as noites dormir em uma cama, ter direito a um cobertor, ou quando não precisa do cobertor, você pode usar o seu ventilador, você tem, quer queira que não, uma sensação de segurança, embora ela não exista, porque você está em um lar. Esse é um valor extrínseco e instrumental, ligado a um bem. E o intrínseco e final é aquele que é valioso em si mesmo. Por exemplo, a sua bondade, a sua lealdade, a justiça que você pratica, os atos de amor ligados à pessoa humana. Então, os valores, eles são formados na família e nas gerações. Eles não nascem do dia para o outro. Os sociólogos, eles afirmam que existe um processo sociológico de mudança de cultura comum a todas as culturas em todas as gerações, como por exemplo, a inovação, a aceitação social, a eliminação seletiva, a integração cultural, dentre outros fatores. Mas nós vamos falar da inovação. Alguém inventa algo, mostra seus valores e suas vantagens. Normalmente é algo que vem para para substituir o lugar daquela outra coisa, daquela mais antiga, como por exemplo. Então, quem viveu a época da máquina de escrever, eu vivi, por exemplo, nos idos de 86 a 93,
Eu vivi no órgão público a época da máquina de escrever, a Remington manual, né? Depois nós vimos a IBM elétrica, a IBM eletrônica, né? E por fim chegou a era dos computadores, os XTs da vida, né? E então depois vieram os AT286 e aí veio produzindo a família, chegaram os Pentiums e hoje nós temos aí uma variedade, uma gama, a tecnologia muda todo mês, né? Então a inovação ela vem sempre trazendo algo que vai substituir o anterior. A aceitação social acontece quando a sociedade ela aceita o que foi inventado. É também chamado de assimilação de um comportamento novo. Por exemplo, há 10 anos atrás, vamos dizer 10 anos, a mulher ser árbitro de futebol era um paradigma assim tremendo para o homem. O homem não admitia ver isso. Já hoje, não, a aceitação social é diferente, né? A mulher está inserida não só nessa área profissional, mas em outras áreas, né, da sociedade. A mulher tem tomado o seu espaço e é justo que a mulher realmente seja inserida no mercado de trabalho e seja valorizada tal qual o homem também é. A eliminação seletiva, ela acontece quando a sociedade vai deixando hábitos antigos para contrair novos hábitos. Então os valores eles vão caindo em desuso até que finam desaparecendo. Tá? Então existe também esses fatores que de repente você vai lá na frente, né, já próximo dos seus últimos dias de vida, você vai olhar para trás, puxa, na minha época não era assim e hoje é assim. Então muda, são conflitos de gerações. A integração cultural, ele é o último e o definitivo passo. Os novos valores e comportamentos, eles irão se ajustando cada vez mais até serem parte integral da família ou da sociedade. Isto é muito importante, porque nós iremos aprender a razão das mudanças culturais e dos valores da família. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive em uma sociedade, sempre nessa sociedade, nunca fora dela. Embora nós estejamos em Cristo, mas vivemos na terra. Então nós temos dupla cidadania, cidadãos do céu e cidadãos da terra. Por isso aí há a causa de muitos conflitos, né? Porque ora nós temos que nos manifestar enquanto seres terrenos e ora temos que nos manifestar enquanto seres espirituais. Então, uma vez que nos manifestamos, isso gera conflito nas pessoas, nem sempre elas entendem. Por isso que está escrito que a palavra de Deus, ela se entende, o homem espiritual é capaz de interpretar, de entender a palavra de Deus. Não é o homem material, conhecimento material. Vai ajudar, mas não vai levá-lo a um entendimento pleno. Então, isso não quer dizer que todas as mudanças na sociedade e na família elas sejam benéficas. Aliás, em se tratando de mundo, a maioria das mudanças geram degradação e não evolução na família, tá? Devemos colocar em mente apenas o que os verdadeiros valores da vida podem nos proporcionar. O verdadeiro valor da vida deve obrigatoriamente, como eu falei, estar relacionado à palavra de Deus, o que é bíblico. O que é bíblico, nenhuma cultura pode derrubar ou superar. De gerações a gerações deve persistir. Então, pode se assustar quando alguém te dizer: ah, mas o que está escrito aí foi Paulo escreveu lá no passado, não tem valor hoje. Olha, cuidado. O que Cristo falou aí foi só para os judeus. Cuidado com isto. Os verdadeiros valores, eles são bíblicos e nenhuma cultura pode derrubar ou superar. Tá? Qual é o principal mandamento? Ele continua sendo o principal. Ele é absoluto, ele é permanente e ele é válido para toda e qualquer época. Jesus respondeu:
lá em Marcos, no capítulo 12, 28 a 31. O primeiro de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não tem cultura, não tem geração, porque vai permanecer válido para toda e qualquer época. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus mudou alguma coisa? Também não. Está lá em João 3, 3, 5. São valores. Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto é imutável. Quer fazer parte da vida eterna? Nasça de novo. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela fé e pelo novo nascimento. Salvar a alma ou ter a vida eterna? Princípio bíblico imutável. Marcos 8,36, Jesus fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos estão correndo em busca dos ganhos materiais e estão esquecendo do principal fator, que é a sua vida espiritual com Deus, a vida da sua família, porque o homem como sacerdote do seu lar, a mulher como sacerdotisa no seu lar, eles têm obrigatoriedade de manter a palavra viva. Viver em paz. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa onde há banquetes e muitas alegrias. Provérbio 17, verso 1, é um princípio também: viver em paz. Consinta em viver com aquilo que tens, tá? Com paz, com tranquilidade. O que lhe adianta ter banquetes hoje e amanhã não ter nada? Então é interessante você ter manutenção da sua tranquilidade diária, contentando-se com aquilo que tem. Ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, 1 Coríntios 13, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver o amor, nada disso me valerá. Então, amar e ser amado é princípio que transcende a todas as culturas e gerações. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? A autenticidade, esse princípio tem sido esquecido por muitas pessoas. Tem reparado muito na vida do próximo e a vida dele não está lá essa coisa muito boa. Então ele não é autêntico, ele vive baseado naquilo que os outros fazem. Ele gera a sua vida nos valores que ele visualiza ou consegue visualizar nos outros. Então, para de reparar o cisco que está no olho do seu irmão e trata de retirar a trave, a viga que está em seu próprio olho, a fim de que você veja seus próprios erros, seus próprios defeitos e se aproxime do Senhor para ter vida de paz e tranquilidade com Ele. Em Lucas 10, no capítulo 10, verso 30 a 37, Jesus disse uma parábola que você já conhece, mas eu vou recitá-la. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, responde o perito na lei. E Jesus diz a ele: vai e faça o mesmo. Solidariedade, altruísmo e utilidade. Você tem sido solidário, altruísta? Você tem tido utilidade para o seu próximo? Ou sua solidariedade, o seu altruísmo, sua utilidade tem sido para consigo próprio? Isso são valores que transcendem épocas e gerações. Para uma mãe que foi educada de forma a não poder sair sozinha com o seu namorado, porque a irmã ou alguém tinha que ir junto, não podia sair sozinho. E também nem sequer podia beijar em público. Para essa mãe fica difícil entender hoje que a sua filha possa ir a uma festa e chegar tarde da noite. Mas eu me pergunto, e por que deixam? Por que permitem? Por que consentem tais atitudes? Falta a estabelecer limites. Não existem limites. Se sobrou na geração passada, está faltando na presente. Deve haver um equilíbrio. Imagine um pai que foi educado aprendendo que lugar de mulher dentro de casa. Um pai que foi educado aprendendo que lugar de mulher é na cozinha, né? Ele vai relutar para liberar a sua filha para o trabalho, né? Tudo pode se complicar quando o antigo e o novo acabam coexistindo dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família. Os filhos vão querer viver da forma predominante da sua época e acompanhar os valores atuais. E os pais geralmente eles acabam tentando se modificar para compreender a forma de vida da nova geração, sem abrir mão dos valores que eles trouxeram do lar do qual foram criados. E isso gera um tremendo conflito. E quando o avô mora na mesma casa? O avô, a avó, as diferenças são mais gritantes ainda, são mais evidentes, os conflitos são maiores. Claro que não temos aqui uma receita pronta, mas temos princípios que podem ser aplicados aos relacionamentos quando existirem atritos relativos às diferentes gerações dentro da mesma casa. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou quando há pecados. Não, a Bíblia recomenda, lá em Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o conflito ele deve ser comunicado, mesmo dentro do lar. O verbo arguir ele pode ser traduzido como trazer luz, expor, mostrar aquela falta, aquele erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém da sua falta ou erro. Ir arguir significa uma atitude que você vai em movimento em direção ao opressor ou ao ofensor, em busca de corrigir aquele gesto, aquele ato. Então, se ele te ouvir, você vai ganhar o teu irmão. Ganhar significa poupar alguém de um dano, uma perda ou um prejuízo.
O que acontece é que muitas das vezes nós falamos o conflito a todos, mas não falamos com a pessoa que realmente precisa saber. Não foi assim o ensino do nosso mestre. Ele mandou que nós procurássemos o ofensor. E no tocante ao uso das diferenças, se você puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor, nem pior, a vida familiar vai ficar mais branda, mais fácil e também mais rica e simples de conviver. Entenda a posição do outro não como algo que vem contra a sua pessoa. Respeite os limites daquela pessoa. Há um provérbio indiano que diz que não critique um homem sem antes andar 1 quilômetro com seus sapatos, né? E meus avós, meus pais, eles diziam, meu pai ainda diz, porque ele ainda é vivo, graças a Deus, está com 89 anos, vai fazer 89, ele diz, meu filho, quer saber o que é uma pessoa? Como uma quarta de sal com eles. Misericórdia, uma quarta de sal é muito sal, pai. Sabe? Porque para você comer uma quarta de sal, você não vai comer num dia só, você vai comer vários anos. É a convivência, né? A quarta de sal, na verdade, é a convivência. Conviva com aquela pessoa e você vai então compreender. Então, quer saber quem é uma pessoa? Caminhe com ele, agora com os sapatos dele. Tente vivenciar o conflito sob o ponto de vista da outra pessoa. Coloque-se no lugar dele e defenda aquele ponto que ele está defendendo e comece a analisar se de fato tem motivo para você ficar com queixa do seu irmão por conta de ponto de vista. Os avós, por exemplo, os sogros, eles podem se transformar numa valiosa fonte de aprendizagem no lar. Por quê? Porque eles carregam uma bagagem de vida ricas, com contribuições para dar aos demais. Então, se as diversas opiniões sobre uma mesma questão são usadas de modo a enriquecer a percepção pessoal e a percepção sobre os outros, o jovem poderá abandonar suas posições inflexíveis para assumir um posicionamento que compreenda a opinião dos pais. Daí você será diferente, mas a diferença é essencial. Quando você descobre o que é a diferença entre o essencial e o secundário, você começa a ter um comportamento diferenciado. O meu grau de tolerância hoje é 1, tá? Aos 50 anos, mas aos 25 o meu grau de tolerância era 0, tolerância 0. Mas hoje a minha tolerância, né? As pessoas me olham e dizem, puxa, você é meu guru, mas com esse Borel aos 18 anos, né? Hoje eu tenho capacidade para ser o guru, porque eu trago uma bagagem de experiência, apanhei muito na vida e fui trazendo essa experiência para o meu dia a dia. Então hoje eu já não esperneio com determinadas coisas, porque eu sei que aquilo vai passar, é passageiro. Não demora, vai passar. Não vale a pena eu ficar de mal comigo mesmo, com os meus amigos, vizinhos, esposo, filhos, né, pais, por conta daquilo. Porque é secundário. É segundo. Se é secundário, não tem importância. A importância é menor. O que é primário, não. Tem diferença porque ele está em primeira necessidade. Tá? Então nós temos que identificar e discernir os conflitos. Porque muitas das vezes a causa maior, ela não passa de interesse pessoal ou de coisa secundária, de pouca importância. Hoje tem valor e amanhã já não tem. Então a pergunta é essa, vale a pena brigar por algo que hoje tem valor e amanhã não tem? Eu respondo que não vale. Há um casal que eles brigavam constantemente, simplesmente por conta da posição do rolo de papel higiênico no banheiro. Um queria que o papel higiênico saísse por cima, e outro queria que o papel higiênico saísse por baixo. Isso era motivo de briga. Aí eu pergunto, é significante a posição que o papel vai sair? Não é. Para que brigar? Creme dental. Quantas pessoas chegam e pegam o creme dental pelo meio e espreme? Eu detesto isso, mas eu aprendi a conviver com isso. Quando eu chego lá que está amassado, o que eu faço? Eu vou lá e desamasso, boto tudo de volta para o lugar. Mas antes era um cavalo de Troia, era um cavalo de batalha, você perdia, né? E isso são coisinhas mínimas que você deve gerenciar, porque são secundárias.
há muitas coisas que elas não são importantes e outras que são. As que são importantes, elas normalmente são fundamentais, são essenciais para a vida. Você não vai conseguir passar sem elas, né? Muitos conflitos eles podem ser evitados com bom senso, com tolerância, na medida em que vamos identificamos os problemas, né? Aí nós veremos o que é essencial e o que é secundário. O que é essencial resolve-se logo. O que é secundário pode ser colocado em segundo plano, né? Tem coisas que é inegociável, que é intolerável. Os padrões, os princípios morais e éticos, eles são inegociáveis e são intoleráveis, né, no tocante a mudanças. Nós não podemos mudar, porque são padrões estabelecidos, pré-estabelecidos, e eles são valores que não há tolerância para a mudança. Quantas vezes nós brigamos por algo que daqui a pouquinho vai estar sem valor algum, nem para nós e nem para aquelas outras pessoas que estão à nossa volta. Então a pergunta é essa: vale a pena desentender, brigar, né, consigo mesmo, com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, se aquilo não tem valor? Quantas pessoas no trabalho, né, brigam, desentendem por questões que amanhã já não terão mais valor, aquilo não vai mais ter valor, né? Então é interessante que nós filtremos. Nós somos inteligentes e temos capacidade para filtrar o essencial daquilo que não é essencial. A família que deseja que todos sejam réplicas uns dos outros e não assimila as diferenças, acaba destruindo o crescimento de todos. Olha aí. Então, se você faz parte de uma família que deseja que todos sejam réplicas, sejam cópias, todos pensem do mesmo jeito, agem do mesmo jeito, tenham o mesmo comportamento, não consegue assimilar a diferença entre um e outro, isto gera um fracasso no crescimento de todos, né? Maria Luísa Dias, em seu livro Vivendo em Família, afirma que na infância tudo que vem dos pais e avós geralmente parece correto, mesmo que a criança resista a obedecer. Os pais são vistos como aqueles que já conhecem mais sobre o mundo. Na adolescência, a tendência é de oposição, de polarização com os pais. O mundo bom parece ter princípios opostos. Na vida adulta, espera-se ter encontrado uma posição mais madura, onde o indivíduo tenha sido capaz não só de peneirar as experiências, reter consigo o que avaliou como uma boa contribuição da família, como também de elaborar algumas mudanças dentro do que considera ser a maneira pessoal mais adequada para as necessidades atuais. Então, esse filtro, ele vai acontecendo gradativo e lentamente. Só que o filtro tem que ser adequado ao tipo de material que vai ser filtrado. Então, uma família sadia é aquela que doou a seus membros uma provisão para a vida e ao mesmo tempo permitiu a sua diferenciação. Isto é, aceitou que cada um vivesse a sua individualidade, sem ser individualista, sem abrir mão dos valores bíblicos, sem ser egocêntrico. Os valores bíblicos, eles são eternos. O meu egocentrismo, ele é passageiro, ele dura enquanto eu estou vivo. Depois disso acabou, eu vou morrer e os valores bíblicos vão continuar eternos. Abraão, Isaac, Jacó já se foram, Paulo, Moisés, Tiago, o próprio Cristo veio, morreu, ressuscitou, e os valores continuam eternos. Então nós não podemos esquecer de ensinar e fazer a diferença entre o essencial e o secundário. Ao contrário do que se pensa, uma geração deve aprender com a outra geração, havendo assim uma integração entre as gerações. Não haverá então conflitos. Eu vou compreender. É o que Paulo diz em Romanos no capítulo 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Que o Senhor
aplique em seu coração a palavra desta manhã e nós iremos ouvir mais uma melodia. Esta agora é com Melry Borel, Jesus, a melhor coisa. Eu ofereço a todos vocês que estão ligadinhos, sintonizados no programa Restaurando a Família. Estou preferindo fazer a preleção direta. De volta então com o seu programa Restaurando a Família, uma produção das Igrejas na Obra da Restauração, localizada na Rua 38, número 310, no loteamento Paraíso do Sul, bairro Santa Maria, em Aracaju. Queremos mandar a nossa saudação para o diácono Cláudio Silva, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, está sintonizado conosco. A irmã Raquel Vieira, aqui no Santa Maria. A irmã Cíntia Mota também está pedindo oração por sua filha Camila. Muito bem, nós estaremos orando daqui a pouco. A irmã Lenildes também pediu oração por seu filho, especialmente para o casamento deles, para que Deus restaure o amor e o respeito entre eles. Muito bem, irmã Lenildes, todo aquele que pede
recebe. Então nós estaremos pedindo pelo seu filho e pela sua filha e pelo seu genro. A irmã Graciete também está sintonizada, a irmã Maria Joselita, esposa do Oséias. A irmã Joselita está pedindo oração para seu neto Davidson. Amém, irmã Josi. Estaremos orando agora por esse pedido e por outros pedidos. Meu abraço ao meu amigo Lourenço, ali na ala de oncologia no Hospital São Lucas. Estivemos ontem ali orando por ele. Temos fé, Lourenço, que o Senhor com certeza dará a sua vitória. Deus, em nome de Jesus, aqui estão esses pedidos de oração. Queremos apresentar diante do teu altar e pedir, Senhor, em nome de Jesus, restaura o casamento, Senhor, de Mônica e de Júlio. Restaura, Senhor, também a saúde de Lourenço, a saúde de Camila, a saúde de Joselita. Estende, Deus, as tuas mãos de poder e graça para fazer notório e conhecido o teu poder, porque tu és Deus de milagre, tu és Deus que opera, e nós cremos na tua ação, no teu agir, no teu querer e na tua vontade. Ministra, Senhor, em favor do Lourenço, ali naquela ala de oncologia. Estende as tuas mãos sobre ele. Estende, ó Pai, fazendo o agir, o teu querer, a tua vontade, porque não é a nossa. Não há tecnologia, não há medicina quando o homem para diante da enfermidade. Só tu, Senhor, é que tem o poder para dar a vida e tirar a vida, para erguer o homem e para abatê-lo. Tudo a seu tempo, tudo em sua hora. Pedimos que a tua vontade seja feita, Senhor, na terra como no céu, Senhor, assim como teu próprio Filho Jesus Cristo pediu. Pai, dá-nos um dia sob o teu cuidado, sob o teu controle, abençoando toda a programação da Converte, Pai, em o nome de Jesus. Amém.